Fala pessoal, antes de começar o vídeo, eu queria lembrar vocês que essa é a última semana que a gente está tendo a promoção com os cursos do canal, os meus cursos, com um preço especial de Black Friday. Então, essa promoção durou o mês inteiro de novembro, está chegando ao fim agora. São 4 cursos e você pode adquirir qualquer um deles por 50% do preço que ele estaria normalmente. Então, o mês já está acabando, tem só mais essa semana. Se tem algum desses cursos que você já queria ter, que estava de olho, não perde essa chance. Aproveita que está com desconto de 50%, não precisa de cupom, o valor já está atualizado e é isso. Não percam a chance aí de adquirir algum desses cursos se você já estava de olho. Então, valeu! Fala pessoal, continuando as análises das minhas partidas na Olimpíada, vamos para a oitava rodada. Mas antes de tudo, como você já sabe, se você está curtindo ver as minhas partidas na Olimpíada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não tiver inscrito, divulga pra galera, pede pro pessoal seguir e vamos que vamos aí, levando esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos lá, a gente vai para a oitava rodada, após aquela vitória contra o Tajiquistão, que foi um match bem importante. A gente estava na seguinte situação, né? Em 7 rodadas nós tínhamos ganho 5 matches e perdido 2, perdido apenas para Armênia e Sérvia, que era um resultado muito bom até o momento, né? Se vocês pensarem que de 7 matches, que é bastante coisa, a gente tinha ganho 5, a gente tinha confirmado todos os matches em que nós éramos favoritos. Mas a gente sabia que no dia seguinte seríamos puxados, né? Que a gente ia pegar uma equipe de rate médio mais alto. Então caímos contra a Bulgária, um time forte, um time duro, né, com dois jogadores de 2,650 para cima nas mesas 1 e 2 e caras de 2,500 ali na 3 e na 4. Então, uma equipe muito dura. Mas, por outro lado, a gente chegou muito motivado para esse match, porque a gente já tinha aprendido com a experiência da Sérvia que a gente tinha potencial para ganhar dessas equipes, né, de uma equipe mais forte. Só faltava um pouquinho mais de sorte, foco, né, segurar as mesas de pretas, assim, dar uma raça. A gente sabia que tinha tudo, que a gente tinha tudo para ganhar um match de uma equipe de rate médio mais alta. Então chegamos muito motivados, muito focados para esse match contra a Bulgária. Nesse match foi o gol Diego, a gente jogou com o Lucas na 4. O Lucas jogou super bem o match anterior contra o Tajiquistão, né? Manteve sempre o controle ali, foi um ponto bem seguro da equipe quando já estava 2-0 pra gente, ele acabou ganhando ainda. Então chegou a hora dele de pegar uma equipe dessas, né? E bom, eu joguei de novo de pretas, tava. Pra vocês verem, né? Comecei todas de brancas, depois fui devolvendo de pretas, tava jogando a terceira partida seguida de pretas, porque mudou a cor do match, né, pra equipe, mas de novo eu tive essa flutuação, fui da mesa 2 para 3, então fui jogar com as pretas, e eu enfrentava aqui o Monchil Petkov, que é um jogador de 19 anos, mais 2,540, ou seja, um jogador jovem que ainda tá em ascensão, né. Então ele jogou D4, que eu tava esperando, D5, C4, e aqui eu joguei D toma C4, gambito da dama aceito. Foi a primeira vez que eu joguei essa abertura na vida, né? Não tinha como meu adversário estar esperando. E, bom, essa foi uma das aberturas que eu preparei especialmente para a Olimpíada, né? Eu achava que eu vi algumas ideias, né, nos meses anteriores para a Olimpíada que eu deixei guardadas nos torneios que eu evitei usar. Justamente o Gambito da Dama Aceita era uma dessas, né? Porque eu imaginei que poderia ser útil em um match assim contra uma equipe muito forte, contra um jogador de mais rate, um de 2,600 para cima, que eu tivesse que ter alguma arma secreta, né? E o Gambito de Dama Aceita é uma abertura muito sólida para esse formato de torneio. É bom porque é uma abertura que, se tiver bem preparada, você consegue igualar bem assim nas posições. E é o tipo de abertura muito boa para situações onde você pode empatar de pretas, né? Como é esse caso dos matches. Então achei que ainda tinha um efeito surpresa, que era bem importante, porque eu nunca tinha jogado o Gambito de Dama Aceito nem em partida Blitz, assim, nada, então não tinha como meu adversário estar esperando, e ele ia ser pego meio desprevenido, né? Então eu achei que era a hora exata para estrear essa abertura. Ele jogou cavalo F3. Se eu não me engano, ele tinha algumas partidas com E4, que é talvez a resposta mais crítica para as brancas, é o jeito mais ativo de tentar lutar por vantagem contra o Gambito da Dama. Eu conversei até com o Fieri e com o Diego antes do match, que eu ia jogar o Gambito de Dama aceito. E, bom, o problema desse E4 é que tem algumas variantes que são confusas. Por exemplo, E5 é uma variante bastante jogada, mas tem também B5, que é uma linha bem tensa. E essas variantes, se o jogador das brancas não está revisando as linhas, né? Se ele é pego meio desprevenido, é um pouco perigoso ele não lembrar tudo. Então acho que se eu não me engano, ele tinha algumas partidas com E4, mas eu achei que sendo pego de surpresa ele ia para o caminho mais normal, que é o cavalo F3. Cavalo F6, aí E3, E6, bispo toma C4, as brancas recuperam peão, C5, roque. Aqui A6, né? Esse é um
Todos esses lances são bem normais, as pretas podem jogar B5 e bispo B7 em algum momento. E agora ele jogou torre 1, né, um lance que ele não tinha nas partidas dele, então ele foi um pouco surpreendido com certeza pelo gambito de dama aceito, mas ele tinha alguma coisa na manga, né? Ele jogou esse torre 1 que é uma das opções possíveis para as brancas. Tem vários tipos de lance aqui que as brancas podem fazer, tá? Tem várias opções. Então, por exemplo, tem A4 para evitar B5, tem A3, que é só para liberar a casa 2 para o bispo, tem cavalo C3, tem cavalo D2, tem dama E2, tem bispo D3, bispo B3, tem B3 e tem D por C5, que é a linha que vai para o final, ou seja, tem de tudo. E tem até a variante que eu joguei com uma Medov na última que a gente vai ver ainda mais para frente. E tem torre 1, que é o lance que ele fez, é uma das possibilidades. É uma jogada bem útil que até está ganhando um pouco de popularidade nos últimos anos. Tem duas ideias principais, né? A primeira é que a torre fica bem colocada para apoiar o avanço do peão de E. Então, às vezes, ele pode jogar E4 e E5, ganhando mais espaço ali na ala do rei e desalojando o cavalo de F6. A segunda é um pouco mais sutil, mas igualmente útil, é que as brancas liberam a casa F1 para o bispo. Então, ele pode voltar esse bispo para cá, no caso de B5, e acomoda as peças de um jeito harmônico, né? Aqui eu joguei B5 mesmo, depois de pensar por um tempo. Esse é um dos problemas de você jogar uma abertura pela primeira vez, né? Como eu estava estreando o Gambito de Dama Aceita. Eu revisei várias coisas antes da partida, né? Várias opções que ele poderia jogar, revisei as que ele tinha na base e revisei umas outras. Torre 1 foi uma das linhas que eu olhei, porque tá um pouco na moda nos últimos anos. Só que na hora é muito fácil de você confundir, né? As ordens, porque é muita coisa parecida. As posições muitas vezes são parecidas, mas não são a mesma. Então, aqui eu joguei B5, que é um lance jogável, mas nas minhas análises bispo E7 era o principal. Depois eu conferi e bispo E7 era o que eu tinha dado mais atenção. Mas B5 é possível com certeza. Aí ele jogou bispo F1 e agora eu fiz bispo B7. Então nessa posição, as brancas não conseguem jogar E4 facilmente, né? Só que ele tem outra forma de tentar criar problemas, que é jogar A4. Geralmente é isso que as brancas fazem. Quando ele não consegue jogar E4, ele joga A4 para tentar criar problemas na ala da dama, ele criar uma concessão, né? Forçar as pretas a fazerem concessões na ala da dama. Então, um dos detalhes é que se B4, o problema desse lance, como o cavalo em B1, é que ele pode jogar cavalo BD2. B4, quando o cavalo está em C3, assim, é um lance interessante, porque você ganha um tempo e obriga o cavalo das brancas a voltar. Mas quando ele ainda está em B1, se joga B4, cavalo BD2. E ele tem essa casa aqui em C4 que é bem confortável. Isso aqui não é o fim do mundo, tá? Mas tende a ser um pouquinho melhor para as brancas. E agora não dá para jogar C por D4, porque ele faz E4. Que é a ideia-chave, né? Com a torrinha 1. Ele vai jogar E5, cavalo C4. O peão de D4 cai um dia e as brancas ficam com um jogo muito ativo, por causa do peão em E5 e do cavalo em C4. Ali uma pressão na ala do rei, nas casas pretas. Então isso já é bem ruim para as pretas. Se as pretas quiserem fazer B4, o jeito mais preciso de jogar aqui é jogar C por D4 primeiro, aí cavalo por D4 para não ficar com o peão isolado, e agora B4. Mas cavalo D2 ainda é jogável. Essa posição aqui ela é ok, tá? As pretas não estão exatamente piores, mas tem que saber jogar, tem que saber manter o controle. Então não é tão simples. Aqui eu pensei um pouco e decidi jogar B por A4, que é uma solução um pouco radical, né? Mas eu lembrava de ter analisado algumas posições parecidas com essa, em que as pretas podiam jogar B por A4 para resolver os problemas. Na base, só tinha uma partida antes da minha com B por A4. Mas na verdade, B por A4 é um lance melhor que B4. Tá? Ele é melhor para resolver os problemas das pretas do que B4. E aqui ele pensou por um bom tempo, ele pensou por uns 15 minutos ou mais. Depois de pensar por bastante tempo, ele encontrou uma ideia criativa, que foi E4. Avançando direto, deixando, né, sem recuperar o peão A4 e indo direto pelo centro. Essa é uma ideia bem interessante. Se ele jogasse dama por A4, depois de cavalo BD7, a posição parece bem tranquila para as pretas, na verdade. Apesar de eu ter esse peão aqui em A6, ele não consegue aumentar a pressão aqui facilmente, e essa fraqueza a gente pode dizer que ela é compensada pelo peão de B2. Então, isso está tranquilo para as pretas. Por exemplo, cavalo E5, C por D4, E por D4, eu jogo bispo E7 e vou rocar. Ele pode fazer cavalo C6 aqui para pegar o par de bispos, é verdade, mas depois de bispo C6, dama C6 e A5, o peão tá seguro, a linha assim que eu roco, tá tudo certo, né? Essa posição ela tá
bem sólido aqui, bem firme para as pretas, não tem nenhum problema. Então, o E4 dele realmente foi um lance bem interessante. E aqui eu pensei por um tempo, eu pensei um pouco, mas para falar bem a verdade, eu acabei desconsiderando tomar o peão em E4, aceitar esse sacrifício de peão, mais em termos gerais, né? Porque dá para sentir que não é o caminho, né? Tomar em E4. Ah, eu ainda estou muito subdesenvolvido nessa posição. E principalmente o meu rei aqui, ele tá um pouco longe de rocar, ainda tá a dois tempos, né? Tem uma frase do Carlsen que eu vi ele falando uma vez que eu acho bem interessante, bem instrutiva, que ele fala assim: se você tiver a um tempo de rocar, né, um lance do rock, tá ok. Se você tá a dois lances do rock, você já tem que se preocupar. E se você tá a três lances de rocar, você tá perdido. Então o que ele quer dizer, né? Quando o adversário já tá se desenvolvendo e tá tirando as peças, tem que prestar muita atenção nisso. Você pode se dar o luxo, às vezes, de atrasar um pouco o rock quando você tá um lance de rocar. Pessoal, não, qualquer coisa, se der problema, eu roco. Eu roco rapidão. Se você tá a dois lances, já é um pouco mais tenso, porque você tem que tirar mais uma peça e fazer o rock ainda. E se você tá a três e o cara já tá com as peças jogando, acabou, né? Você vai levar um ataque. Então é meio que isso. Por isso, depois de pensar um pouco, eu joguei bispo E7. Aceitar o peão realmente é muito perigoso. A pior das alternativas aqui é cavalo por E4. Essa é a pior das capturas mesmo. Porque aí sim, dama por A4. E agora, se joga cavalo D7, esse é um lance ruim, porque as brancas têm uma ideia muito boa aqui, muito brilhante até. D5. E a dama também ataca o cavalo. Então não dá para tomar de bispo, tem que tomar de peão, só que agora abriu a coluna E. Então continua com o cavalo C3 e as pretas já estão em apuros seríssimos aqui. Essa posição não parece, mas ela já é muito perigosa para as pretas. Tem a coluna E aberta. Tem simplesmente lances como o bispo F4 e torre D1, assim, que as brancas podem fazer. Tem até umas ideias com bispo C4, às vezes, que o computador dá aqui. Joga um bispo C4, pressionando D5 e se você tomar em C4, cai E4, né? Abrindo a coluna E. Então essa é uma posição já bem difícil de jogar de brancas, de pretas, assim, já tá bem por um fio mesmo. E aí outro ponto importante é que esse bispo C6, ele joga dama C2, tocando no cavalo e no peão de C5. Vai recuperar o material com uma posição melhor para as brancas, porque o jogo vai abrir e ele está bem ativo. Então, assim, era possível jogar bispo toma E4. Essa seria uma captura mais aceitável. Mas aqui eu simplesmente achei que ele podia fazer cavalo C3 e seguir desenvolvendo. Bispo G5 também parece um lance bom, parece uma boa ideia. Mas até cavalo C3 mesmo, bispo C6, bispo E3, CD e cavalo D4. E no mínimo as brancas vão recuperar o peão, né? Ele vai. A 4 já tá caindo e a 6 vai ficar sob pressão. E eu não gostava do fato de que aqui eu ainda tô um pouco atrás e ainda não tô com o rei em segurança. Então, eu decidi jogar bispo E7 mesmo. Pensei, deixo o bispo já em E7 contra qualquer ideia de abrir a coluna E e a qualquer momento eu posso rocar. Aqui ele fez E5, que é o natural. D5 também é uma ideia, mas isso já não me incomodava tanto, porque E por D5, E por D5, cavalo por D5, e eu tenho uma estabilidade momentânea, mas isso é o suficiente para manter o controle da posição das pretas. Por exemplo, se bispo G5, cavalo C6 mesmo, desenvolvo mais uma peça e defendo E7 de novo, e roco depois. E se dama por E4, cavalo C6 também. Cavalo E5, aqui tem cavalo de DB4, que é uma jogada importante, mas isso permite que as pretas consigam fazer rock. Então, isso já é também ok. Ele jogou E5, que é uma consequência desse avanço, né? Geralmente as brancas fazem isso mesmo nessas estruturas. Ele quer desalojar o cavalo de F6 para tentar explorar depois ideias de ataque na ala do rei. E eu joguei cavalo D5, que é a resposta natural, assim, né? O cavalo vem para o posto avançado aqui, para casa em D5, que é um ponto muito firme. Esse é o defeito do avanço do peão de E. Eu ganho essa casa para as minhas peças. Mas era um pouco mais preciso o cavalo FD7, esse era mais seguro. E aí, se cavalo C3, cavalo B6, e leva o outro cavalo para D7. Essa é uma estratégia de defesa interessante nessas posições. As pretas demoram um pouco para fazer o rock e vão primeiro tirando as peças. E por outro lado, não é fácil das brancas continuarem criando problemas aqui, continuar colocando uma pressão na posição. Ele jogou cavalo D5. Quer dizer, eu joguei, e aí ele fez D por C5 agora. E aqui eu respondi bispo toma C5. A minha ideia inicial era cavalo D7.
Eu não queria jogar bispo C5, eu queria tomar de cavalo em C5 para desenvolver mais uma peça. Só que eu fiquei um pouco preocupado aqui com C6. Né? Eu lembrava de algumas posições onde as brancas podem fazer esse lance, porque a ideia é a seguinte: bispo toma, cavalo D4. Aí ele ganha um tempo em cima do bispo e ao mesmo tempo prepara a dama G4 para já criar um problema sério ali em G7, né? Dama B6, cavalo por C6, dama por C6 e dama G4. E eu achava que essa posição seria difícil para mim, seria um pouco incômoda, porque não tem uma resposta tão simples aqui. Por exemplo, se eu jogo rock, já levo o bispo H6. Vou ter que dar uma qualidade, ter que jogar G6. Agora, se eu fizer um lance como G6, ele faz bispo H6 e não deixa o rei sair do centro. Não consigo fazer rock. E se eu jogar um lance como torre G8 ou rei F8 é pior ainda, porque eu já perco o rock também e o rei vai continuar meio mal, né? Então essa era uma posição bem crítica e eu não consegui resolver isso aqui, por isso que eu não joguei cavalo D7. Só que aqui as pretas têm um recurso bem interessante, que é cavalo por E5. Esse é um golpe tático bem legal, inesperado, e ele existe, né? Ele funciona porque o bispo está caindo ali em C1. Então, dama por G7, bispo F6, aí a dama volta para G3 e aqui H5. Com uma posição super confusa. Isso aqui é o que dá o computador, né? Não dá para tomar em E5 ainda porque está caindo C1, mas pode ser uma ideia, só que ao mesmo tempo as pretas também têm contra-jogo chegando, né? Com H4, com algumas ideias na ala do rei, e às vezes o rei até fica no centro mesmo e a outra torre vem para ajudar a criar contra-jogo na ala do rei. Já é uma posição que não parece em nada um gambito de dama, né? Parece qualquer outra abertura, mas isso aqui era jogável, era uma possibilidade. Só que depois de cavalo D7, na verdade ele tem até uma ideia bem mais forte, assim, ele nem precisa embarcar nisso aqui, jogar esse C6, ele pode jogar torre por A4, cavalo por C5, torre G4. Uma ideia criativa, mas essa torre ela já incomoda bastante na ala do rei, bastante mesmo, assim. É uma, é uma passagem curiosa, né? Mas muito boa da torre. E depois ele continua desenvolvendo as peças facilmente já com a torre na ala do rei. Isso aqui seria promissor para as brancas, uma posição promissora. Mas, bom, eu tomei em C5 e agora ele jogou um lance que também é bem natural, que é cavalo BD2. Ele quer trazer o cavalo para E4, que é muito lógico, assim, ele quer desenvolver mais uma peça e trazer o cavalo para uma posição ativa. Mas isso é um pouco lento, assim, não é a melhor forma de tentar criar chances para as brancas. Era bastante natural dama por A4, era mais natural até, né? Com a ideia de passar a dama para o outro lado, que a gente acabou de ver a torre passando, também dá para fazer isso com a dama. E essa era uma posição crítica também para mim avaliar, porque eu analisei cavalo D7 e dama G4. E aqui é o mesmo problema de uma posição que a gente acabou de ver, parecida. Não tem um jeito tão simples de responder o dama G4, porque esse rock leva bispo H6 e se fizer um lance como G6 ou Ré F8 está comprometendo a posição. Então, de primeiro, eu estava muito preocupado com isso aqui, eu não tinha certeza de como eu deveria jogar. Mas, então eu encontrei uma solução muito boa e temática dessas posições. O Ramesh, que é um treinador indiano, ele dá uma dica assim que eu acho bem legal, que é quando você sente que a sua posição está começando a ficar passiva ou ficar estranha ou que você vai ter que fazer uma concessão, tipo aqui, né? Parece que as opções naturais elas todas estão me levando a uma posição pior, a piorar um pouco a minha posição. Se jogar rock perde qualidade, se jogar G6 debilitar a ala do rei, se mexer a torre o rei não pode rocar mais. Então qualquer lance natural aqui parece que traz alguma piora na minha posição. Bom, quando você tem essa sensação, esse é o momento que você tem que começar a procurar o contra-jogo. Porque é melhor você arriscar e jogar de forma ativa do que você jogar de forma passiva e fazer uma concessão para o adversário. Então aqui eu encontrei uma ideia de contra-ataque muito boa, que permite resolver os problemas. Dama B6, contra-atacando em F2. Se joga dama por G7, as pretas dá para tomar em F2 primeiro, mas dá para jogar também em rock grande. E de repente o cenário muda, né? São as pretas que estão bem desenvolvidas, eu já tenho todas as peças jogando, e depois vou colocar uma torre na coluna G, e as brancas já podem levar um ataque muito perigoso aqui a qualquer momento. E se ele joga dama G3 para defender, aí tem um reagrupamento importante, uma manobra legal, cavalo E7. O cavalo volta, ele pode ir para F5 ou para G6, e isso já consolida totalmente a posição das pretas. Para começar, já estou ameaçando o cavalo F5, né? Que meio que ganha, assim. Ganha porque ele não consegue defender F2. Ele não pode tomar em G7 de novo, dessa vez por causa de torre G8.
Então agora a posição preta fica super tranquila, fica muito bem organizada. E as pretas precisam fazer dama B6 primeiro, porque se jogar cavalo E7 direto, aqui ele tem B4, que é um lance bom, assim. B4 ganha espaço e força o bispo a sair da casa ideal que ele tá, que é C5. Então dama B6 evita isso e depois segue esse cavalo E7. Quando eu vi essa manobra, esses dois lances, dama B6 e cavalo E7, eu tive certeza que dama por A4 não era perigoso. Mas o melhor caminho aqui, segundo o computador, era levar o outro cavalo para E4, cavalo G5. Porque ele prepara ideias com dama H5 e cavalo E4 ao mesmo tempo. E talvez o outro cavalo venha por C3 direto depois, né? Mas bom, ele jogou natural, cavalo BD2. Aqui eu fiz cavalo D7, continuei desenvolvendo. Ainda não tô com pressa de rocar, mas eu tô a um lance do rock, né? Então eu sei que tá tranquilo, eu posso rocar a hora que eu quiser, mais ou menos. Mas era mais preciso o cavalo B6. Esse era um lance bem fino que eu não considerei, porque aqui ele não tem cavalo E4, né? Cavalo E4 perde uma peça. Então esse era um jeito bem legal de organizar as peças pretas também. Mas foi cavalo D7, ele jogou cavalo E4, e aí eu voltei o bispo. Eu achei que podia me dar o luxo de fazer esse lance, né? Voltar o bispo para E7. Mas na realidade era mais seguro rocar direto. E se cavalo C5, cavalo por C5, o par de bispos aqui não cria muitos problemas. Não tem, por exemplo, esse bispo de F1 não tem como ser incluído no ataque facilmente, né? E um ponto bem importante é que esses dois cavalos estão muito firmes aqui, né? Eles estão muito bem colocados. Esse cavalo, inclusive, ele mantém o peão de A4 no jogo, mas o ponto mais importante é que eles controlam várias casas centrais. Então isso daria uma posição bem estável para as pretas. Aí eu joguei bispo E7, e aqui ele fez cavalo, ele fez bispo G5. Eu acho que esse lance ele é um pouco, digamos, um pouco superficial, assim, porque na verdade essa troca dos bispos de casas pretas, ela costuma ser temática nesse tipo de estrutura, porque posicionalmente falando, as pretas ganham as brancas ganham algumas coisas, né? Ele ganha um controle bom sobre as casas pretas e principalmente a casa D6. Só que nesse caso particular, ele não consegue tirar uma vantagem real disso. A gente vai ver que a casa D6 não traz vantagem para as brancas. Ele nem chega a colocar um cavalo em D6, para vocês terem ideia. O mais crítico era cavalo D6, direto. Eu vi que ele tinha esse cheque, né? Quando eu decidi voltar ao bispo. Mas eu achei que não tinha problema, porque bispo D6, e D6 e dama B6. E o peão tá perdido, o peão de D6. Só que o computador aqui, ele encontra uma ideia incrível. Uma ideia criativa e muito forte. Só que eu acho que também é uma ideia super difícil de ser vista por um jogador, por um ser humano, né? Cavalo D2, essa manobra já é meio esquisita, mas ele quer levar o cavalo para C4, ok. Dama por D6, só que aqui só tem um lance que garante a vantagem decisiva. B3, preparando para ativar o bispo por A3. E graças a essa ideia, aí eu não consigo rocar. Aí realmente o rei vai ficar preso. Então as brancas jogam bispo A3, cavalo C4 e ele tem um ataque praticamente ganhador nos próximos lances. Ou eu vou ter que rocar e dar a qualidade, né? Mas assim, essa ideia era muito boa, só que eu acho ela também extremamente improvável de ser encontrada no tabuleiro, porque você tem que já jogar o cavalo D6 sabendo que o peão tá caindo e aí continuar procurando para achar algum tipo de manobra, né? E achar cavalo D2 e B3 seria realmente genial, né? Se ele visse isso. Agora, uma possibilidade interessante era torre para 4. Ele poderia jogar assim, esse é mais humano. E aí se roque, cavalo D6 agora. Porque tem essa ideia de passar a torre pela quarta fila sempre. E isso é uma posição interessante, assim. O computador fala que dá para jogar bispo D6 e dei torre 8. Leva o cavalo para F8 e as pretas ficam defendendo isso aqui, mas eu não sei. Na prática, eu acho que poderia ser um pouco incômodo, assim. Eu acho que ele teria chances nessa posição. Mas bem, ele fez bispo G5 e aí finalmente eu joguei roque, o rei foi para um lugar seguro. Bispo toma E7, eu joguei dama por E7. Cavalo por E7 também era possível, assim, também era interessante. Mas dama E7, e agora ele fez torre por A4. Aqui fica um pouco mais claro, né, que se jogar cavalo D6, leva cavalo por E5. Então ele não tem tempo de usar o posto avançado em D6. Se cavalo E5, dama D6, se cavalo B7, cavalo F3 primeiro, cheque. Então ele jogou torre por A4. Aí, aqui a gente tem uma posição que está equilibrada, objetivamente, mas não está exatamente já totalmente resolvida, eu acho, né? Tudo bem que vendo com calma, vendo já sabendo o resultado da partida e tal, e vendo com o computador,
dá pra ficar um pouco mais calmo. Mas durante a partida eu tinha a impressão de que eu ainda precisava encontrar um jeito de resolver bem assim os problemas, porque ele tem as ideias ainda de passar a torre pra ala do rei, ele pode trazer esse bispo agora pra D3 e começar a mirar pra ala do rei também. Então ainda tem que tomar alguns cuidados. E eu tinha essa noção da missão do match, né? Que a missão de quem tá de pretas é não dar susto no time. Você tem que jogar firme, jogar preciso, assim, resolver os problemas e deixar a equipe tranquila. Então eu montei um plano aqui que eu acho que foi muito bom, assim, na prática, para resolver qualquer tipo de problema, evitar qualquer perigo. Jogando torre de FB8, né? Claramente com a intenção de trocar o peão de A6 pelo de B2 aqui, jogar bispo C6 e simplificar essa posição, que deixaria muito tranquilo para mim. Uma alternativa sólida era A5. Também era ok, eu não tinha certeza se devia colocar esse peão em A5 já, para não dar a casa B5 para ele, mas era um lance jogável. Agora, cavalo C5 já seria um pouco perigoso. Parece que é um lance bem natural para forçar trocas, né, para continuar simplificando. Só que ele troca em C5 e já limpa o caminho para a torre. Já abre a quarta fila. Dama C5 e aí vem cavalo G5 agora. Aí olha como as peças brancas já passam muito mais rápido nessa posição. Ele tem dama H5 e torre H4 chegando, fora o cavalo E4. Porque agora sim ele pode levar o cavalo para D6, eu não tenho mais aquele golpe em E5. Então era muito importante eu deixar o cavalo em D7, porque com o cavalo em D7 eu garanto que ele não tem cavalo D6, né? Porque sempre vai ter esse recurso, cavalo por E5. Então eu joguei torre FB8, e aqui ele percebeu, né, que a minha ideia era bispo C6 e forçar algumas trocas e jogou dama D2. Isso aparentemente evita a ideia mencionada, né? Ele defende B2 antecipadamente, e aí aparentemente eu não posso jogar bispo C6 e a minha torre vai ficar sem sentido em B8. Porém, eu joguei do mesmo jeito, bispo C6. Torre por A6, torre por A6, bispo A6. Eu entrei nessa posição porque vi uma ideia muito boa aqui, depois de trocar tudo, que é dama B4. E esse é um tema um pouco recorrente também em algumas posições do gambito da dama A6, que eu já tinha percebido. Tem várias linhas onde as pretas sacrificam a ala da dama, sacrificam um peão ali, em troca de ter a pressão em B2. E aqui, para as brancas fica bem difícil de explorar essa vantagem, de usar essa vantagem do peão, porque ele tem que lidar com pressão em B2, pressão em E5 também, fora a diagonal ali, né? Então são muitos pontos que as brancas têm que manter sob controle e é difícil de ele manter tudo sempre defendido. Então aqui foi a vez do meu adversário pensar um pouco e ele achou o melhor lance, que é cavalo D4, né? Ganhando um tempo em cima do bispo. Se dama por B4 e torre B4, ele já não consegue manter tudo defendido. E quando torre C1, eu tenho uma boa resposta aqui que é cavalo E7. E a iniciativa nessa posição já começa a ir para o lado das pretas, porque o peão já vou recuperar forçado em B2, mas ele também tem que lidar com o cavalinho E4 ali. Mas é igual ainda. Então ele jogou cavalo D4. E na verdade, nessa posição, já dá para jogar, assim, por empate, se as pretas quiserem. Eu posso tomar em B2 e tomar em B2 e a posição tá igual. Por exemplo, cavalo C4, torre A2, né? Fica, o bispo tá caindo, mas agora ela tá com o bispo dele também. Bispo C8, bispo A4 e tá tudo defendido. Mas ele tava apurando nessa hora e aqui eu percebi que já dava para eu começar a jogar pela iniciativa. Então eu joguei bispo A8. Eu já sabia que era, assim, forçado a recuperar o peão, né? Ele não tem como defender B2 e E5 por mais tempo. E agora eu que vou começar a explorar a atividade das minhas peças para jogar por vantagem. Então foi cavalo C3, dama por B2, dama por B2, torre B2, cavalo D5, bispo D5, bispo F1. Claramente aqui as brancas já não estão mais pensando em vantagem, mas eu cheguei numa situação confortável agora, que eu sei que a minha posição já não tem mais problemas, que eu já resolvi tudo ali da abertura. E eu posso começar a jogar até por mais que vantagem, por mais que igualdade, porque isso é bom pro time também, né? Pra situação do match. Se ganhar um ponto de pretas, assim, é melhor ainda. Então eu joguei um lance muito bom aqui que é G5, ao mesmo tempo que abre um espaço, um respiro pro rei. Eu isolo o peão de E5, ele não consegue defender com peões, né? Então ele vai ter que deixar essa torre passiva para defender o peão de E5. E eu tenho peças melhores. Eu tenho esse bispo muito bem colocado, tenho a torre ativa na sétima e tenho a fraqueza de E5 que dá para explorar. E aí eu comecei a tentar trabalhar esse final. Então ele fez F3, rei G7, torre E3, cavalo F8. Agora o cavalo passa para G6. Ele continua pressionando E5 que pode pular para a ala do rei. Por isso ele jogou G3 aqui, já para, se o cavalo aparecer em G6, ele já está controlando essas casas. Torre B4, cavalo B5, cavalo G6. E ele jogou cavalo D6, ele tá tentando dar um jeito de ativar as peças, né?
Agora eu joguei torre B3 porque eu percebi que esse lance ele me dava uma chance muito grande de ganhar um peão, mas eu acho que foi um pouco apressado. Era interessante ré F8, porque aí eu controlo o cheque do cavalinho E8 e vai ser bem incômodo para ele aqui encontrar lances para daqui a pouco. Ainda tá ok pro branco isso aqui, ele não tá perdido nem nada, ele não tá nem perdendo material, mas a posição dele vai ficar bem chata daqui a pouco. Então, mas eu joguei torre B3, torre toma, bispo toma, e ele não tem um jeito tão simples assim de defender E5. Cavalo E8, joguei ré F8, eu também pensei em RH6, mas aí ele volta o cavalo para D6. É assim, se eu quiser jogar por vantagem, eu tenho que tomar em E5 mesmo, só que eu vi F4, G por F, G por F, e aí, por exemplo, cavalo G6, cavalo por F7, rei G7, vou ganhar um peão, é verdade. Cavalo E5, cavalo F4. Mas aí ré F2, eu acho que esse final, como o material está muito reduzido, vai empatar até meio tranquilo, não vai ter muita dificuldade. Mas ficaria com um peão a mais. Só que eu queria de preferência manter o máximo de peões possível no tabuleiro, né? Então ré F8, cavalo F6, ele quer trocar o peão de E pelo de H, joguei H6, cavalo D7, cheque, rei E7, e agora é aquilo, né? Se ele mexer o cavalo, o peão de E5 vai cair. Então ele jogou bispo B5. Eu fiz bispo C4 aqui. A ideia, lógico, é que se ele tomar em C4, rei D7, ganha o peão. Jogou bispo A4. E aí eu comecei a tentar pressionar de outra forma. Bispo A6, rei F2, bispo C8, cavalo B6, rei D8. E com isso, finalmente as pretas ganham um peão, né? Aqui o peão de E5 está perdido. Eu senti que isso podia ser até um momento de animar no match, né? Da gente ganhar essa partida de pretas. Mas na verdade, a verdade é que o meu adversário defendeu muito bem a partir desse ponto. Assim, esse final bem jogado é empate e ele jogou muito bem. Então, se ele fizesse cavalo C4, aí eu jogo bispo A6, cavalo D6, rei E7, e ele não tem como defender E5. E se ele jogar cavalo por C8, rei C8 também, né? Porque bispo E8 pode ser uma ideia, mas aí cavalo por E5, quando F4, parece que ele vai recuperar o peão, mas eu tenho rei D8. Um bom intermediário que expulsa o bispo. Só que aqui a gente já estava chegando no 40, né? Esse é o lance 39. Ele gastou um certo tempo, mas ele achou a melhor resposta. F4. Quando G por F4, G por F4 ele não entrega o peão em E5, ele entrega em F4 para poder ativar o rei depois. Então ele jogou agora bispo C2, foi um bom lance, feito logo depois do controle de tempo também. Aqui fica bem difícil de progredir já para mim, bem difícil, porque por exemplo, se cavalo G6, vamos dizer cavalo G4. Cavalo C4, bispo A6, bispo toma, G toma, cavalo D6, ele tem meio que uma fortaleza, né? Ele pode pôr um peão em H4 e trazer o rei para F4, assim. E essa posição vai ser bem difícil para mim progredir, né? É impossível, na verdade. Então eu joguei bispo B7, e ele começa a ameaçar ativar o rei agora. Então eu joguei bispo B7, cavalo C4, bispo A6, cavalo E3, ele já quer trocar os cavalos. Isso reduziria para zero, assim, a chance de vitória, apesar de eu ter um peão a mais no final de bispos. E aqui, bom, eu percebi que o final ia ficar bem difícil de jogar para ganhar. Ele ameaça já também um cavalo G4 em algumas posições. Então eu joguei H5, mas aí veio o cavalo G2. E, bem, aqui eu percebi que não ia ter como ganhar esse final. Mas, para nossa felicidade, a partida do Fear já tinha empatado. Eu olhei para o lado e o adversário do Lucas já estava abandonando, né? Primeiro eu olhei, o Lucas estava totalmente ganho no final de torres. E aí logo em seguida o cara abandonou. E aí quando eu olhei para a mesa 1, a partida do Sup, só ele podia jogar para ganhar também. Ele já podia forçar um empate. Ou seja, um empate aqui meio que garantia o match pra gente, né? Afinal, o Lucas já tinha ganho e a gente estava tranquilo nas duas partidas que restavam, então eu até dei uma aliviada. Eu queria ganhar a partida, mas se com empate a gente ganha o match, tá ótimo. Então, cavalo toma, retoma e reset. É que eu já ofereci, né? Isso aqui vai empatar com certeza. Ele já tá recuperando o peão para começar, né? Com bispo D1, H4 e RH3. Mas, o sentimento foi de muita felicidade. Eu acho que foi uma partida interessante, mas eu consegui jogar firme, resolver os problemas que o meu adversário criou. E isso acabou dando uma boa tranquilidade no match ali para a gente conseguir a vitória, né? Então ganhamos de 2,5 e meio da Bulgária. Como eu disse, a gente chegou motivado para esse match porque sabíamos que a gente tinha potencial para ganhar de uma equipe mais forte, né? De rating mais alto. E acabou dando certo. Então foi um momento bem legal para todo mundo. A gente ficou bem feliz com esse match. Saímos ainda mais animados porque no outro dia isso significava que a gente ia enfrentar uma equipe ainda mais forte do que a Bulgária. A gente ia continuar sendo puxado e ia lá para as primeiras mesas, né?
Mas é isso, foi uma experiência e tanto, assim, foi um momento bem feliz, assim, da gente no torneio, né, da equipe. A gente ficou muito feliz com esse match. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da partida. Apesar de um empate, vocês viram que teve vários momentos interessantes, né? Vários problemas que eu tive que resolver para não levar um ataque, para não perder o controle da posição. E isso muitas vezes acontece em partidas de grandes mestres, né? Às vezes a partida empata, parece que não teve graça nenhuma, mas tem muita coisa escondida nas análises. Então espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like aí, deixa o seu comentário também sobre o que você está achando das análises. E continuamos, né? No dia seguinte, vinha aí uma pedreira ainda maior do que a Bulgária, mas é um assunto para o próximo vídeo. Então, valeu, pessoal, e até a próxima.